É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. A neve rangia alegremente sob seus pés. E aquele som familiar da infância encheu seu coração de alegria. Kate era uma pessoa otimista na vida. É por isso que ela procurava o lado positivo em tudo ao seu redor. Naquela manhã de inverno, ela não se importava com o frio, mas tentava chegar ao seu destino o mais rápido possível. Ela entrou alegremente no salão e a nuvem fria a seguiu até a sala quente. Não havia ninguém na recepção, os funcionários brincavam chamando-a de recepção de ninguém. Mas do saguão vinham as vozes indignadas das pessoas. Ainda não estamos em maio. Na entrada, eles podem se apressar. De manhã, disseram que estaria a menos 18 graus. Mas, para mim, ainda está 35 graus. Quem quer pentear o cabelo em um freezer como esse? Sério, Maddie, deixe-me verificar a programação. Kate entrou na sala onde as meninas estavam preparando suas ferramentas. Não se preocupe com isso. Sou só eu. O mais velho dos professores. Bárbara disse com tristeza, esquecemos de você, Katy. Desculpe, mas não podemos nos acostumar a ter uma nova patroa. Não estou surpresa. Eu também não consigo me acostumar com isso. Já faz quase um ano. Sinto-me como se estivesse preso ao passado. Bárbara gostava de falar sobre poderes sobrenaturais e histórias de terror. Ela mordeu a isca imediatamente. Meninas, não sei quanto a vocês, mas eu sempre sinto que sei o que vai acontecer em um minuto. Por exemplo, recentemente eu estava andando na rua e um carro estava vindo na minha frente. Em minha cabeça, já consigo ouvir o barulho das rodas, e elas me dizem para que lado o carro vai virar. É como um déjà vu. E depois houve outro incidente. Kate não deu ouvidos à história fascinante da manicure e atravessou a sala de descanso até seu pequeno escritório. Esse cômodo pequeno e sem janelas costumava ser usado como depósito. Mas quando a moça se mudou para o trabalho, ela decidiu transformá-lo em seu escritório. A porta estava aberta, então ela podia ouvir tudo o que os funcionários da sala conversavam antes de começar o dia de trabalho. Nancy decidiu dar sua opinião sobre o efeito déjà vu. Era algo elementar. Nada extravagante. É fácil descobrir onde o carro vai virar, vamos fazer isso de novo. É um ponto racional. Isso irritou Bárbara. E você sabe de tudo isso, mesmo que o tenhamos chamado para a equipe acadêmica. Essa passagem provocativa foi respondida com o mesmo espírito. Bárbara, não entendo a ironia de sua ironia. E eu sei muito porque fui bem na escola e agora estou sempre me educando. Ao contrário de algumas pessoas. Isso não foi uma pedra, mas uma pedra rolante para um funcionário respeitado. A reação foi instantânea. Se você foi tão bem na escola, por que está aqui martelando pregos? Por que não foi para a universidade? Katy percebeu que um escândalo estava se formando. Ela correu para o saguão para acalmar a situação. Adoráveis senhoras, o que vocês fizeram? Estão ouvindo aquilo lá fora? Juliane. Até agora, disse Jéssica de forma enigmática. Elas acordaram Cassie, e agora algo irreparável estava prestes a acontecer no salão de beleza da cidade velha. Nancy jogou uma toalha em Cassie, e todas riram. Bárbara comentou em voz baixa. Kate, não nos dê ouvidos. Não somos loucas, por assim dizer, trocamos palavras para praticar. Caso contrário, o cliente ficará entediado e não teremos tempo para conversar. Talvez eu consiga um intervalo. Ainda há tempo. Como estão as coisas, meninas? Essa pergunta foi dirigida a todas, exceto a Kate. Nancy e Jéssica acenaram com a cabeça como bonecas chinesas. Nesse tempo frio, é melhor esquentar o chá. Ontem fiz abacaxi no forno. Aprecie minhas habilidades culinárias. Nancy tirou um pequeno pãozinho de sua pequena bolsa.
Jéssica deu uma olhada no pacote e fez uma careta. Nancy, quem você vai convidar? Você não pode manter uma história como essa por muito tempo. Você é muito esperta. Vamos lá, vamos embora. Eu lhe ensinarei a curar. Uma chaleira assobiou na sala de recreação, ou apenas na sala dos fundos, e as meninas correram em direção ao som. Elas haviam se esquecido de convidar a anfitriã para o chá. Mas Kate já havia deixado de se ofender com essas trivialidades há muito tempo. Ela se sentou na cadeira vazia e pensou. Apesar da aparente cordialidade, esse pequeno grupo de mulheres não queria reconhecê-la como anfitriã. Um pequeno salão de beleza. E a loja de cosméticos ao lado era a herança de sua mãe, tragicamente falecida há pouco mais de um ano. No início, a própria garota tinha medo do negócio herdado e, a princípio, ia até vender o salão, mas sua avó conseguiu convencê-la do contrário. Mas se você vender o salão e a loja, perderá dinheiro. Então, o que você vai fazer? Vá você mesma ganhar um pedaço de pão, pelo menos em memória de sua mãe, e continue o que ela começou. Ela resistiu por muito tempo, mas depois cedeu. Ok, vovó, você me convenceu. Só não entendo por que você mesma não começou um empreendimento tão interessante. Emma revirou os olhos. Ela sempre fazia isso para impressionar seu interlocutor. Do que você está falando? 60 anos é tarde demais para começar algo. E 22 anos é muito cedo. Acabei de sair da faculdade e de repente isso acontece comigo. É uma herança. Não culpe o destino, neta. E a juventude é o melhor momento para começar. Uma mulher dessa idade estava conversando com a neta e revirando suas lembranças na cabeça. Com uma nostalgia tranquila em sua voz, ela disse: Sabe, Kate, quando eu ainda estava no ensino médio, um capitão de navio de longa distância nos falou sobre os Estados Unidos. Ele foi convidado para nossa aula. Ele disse que, naquela época, até os filhos dos ricos ganhavam dinheiro. Eles não se orgulhavam de sua posição e aceitavam qualquer trabalho. Lavavam pratos em cafeterias, entregavam jornais. Vovó, você também deveria se lembrar de como era na época do czar. Tudo mudou em meio século, e o capitalismo decadente já nos penetrou há muito tempo. Emma balançou a cabeça em sinal de confusão. Você está certa. Você está certa, minha querida. Eu realmente estou presa em algum lugar do passado e não consigo sair dele. Kate olhou para a avó com surpresa, porque ela não entendia como alguém poderia estar preso em um tempo que já havia passado. Mas, nos últimos meses, ela mesma vinha fugindo mentalmente com cada vez mais frequência para um lugar onde seus pais ainda estavam vivos. Seus olhos lacrimejaram e ela respirou fundo para conter as lágrimas. A voz de Jéssica veio do quarto dos fundos. Onde você esteve? O chá estava pronto. Kate estremeceu e olhou para o quarto dos fundos. Nancy congelou na porta. Não é bom para você se afastar da equipe. Você pode ser nosso mestre, mas também é humano. Cathy se sentiu mal do estômago. Ela não havia tomado café da manhã hoje por causa da avó, e agora seu estômago vazio a lembrava disso. Obrigado, Nancy, mas ainda estou sorrindo. Não posso dizer não. E não é difícil deduzir pelos seus olhos que você esqueceu ou simplesmente não teve tempo de comer hoje. Então, deixe de lado a falsa modéstia e vamos embora. Kate bebeu alegremente seu chá quente e saboreou o gosto dos scones recém-assados. O barulho era tão gracioso quanto a neve sob seus pés. A garota segurava um pedaço de lenha nas mãos e sorria. Bárbara não conseguiu se conter. Você disse, Cathy, não hesite. Experimente a torta de maçã. É uma das especialidades da Jéssica. A jovem proprietária do salão se sentiu acolhida e aconchegada na companhia daquelas mulheres simples. Ela comeu os bolos com prazer. E a sábia Bárbara pensou que essa garota ainda era uma criança. Nancy e Jéssica também desviaram o olhar. Elas devem ter pensado o mesmo. A porta da frente se fechou e Bárbara ordenou: Meninas, o intervalo da manhã acabou.
É hora de começar a trabalhar. Aparentemente, um cliente havia entrado para cortar o cabelo. A mulher se levantou alegremente e saiu pela porta. Mas alguns minutos depois ela voltou. Confusa e machucada. Cathy, alguém está perguntando por você. Um cara grande que parece um aspirante do 204. Eu nunca o vi antes. Bárbara, por que você não o convida para ir à minha sala? As moças rapidamente limparam a mesa, e apenas o cheiro de baunilha as fez lembrar da recente festa do chá. Kate estava esperando um visitante em seu escritório. De longe, ela ouviu a voz descontente dele, familiar. Eu não gosto de ficar nas esquinas, senhora. Vossa Senhoria poderia sair, por favor? Um homem alto, na casa dos 30 anos, bloqueou completamente a entrada do escritório com seu corpo. Ele olhava para Cathy como se ela fosse um pequeno inseto na frente dele. A garota se sentiu desconfortável com o olhar desagradável dele, mas manteve a compostura. Ela ouviu atentamente. É você, senhora? A moça não tremeu nenhum músculo. Ela sustentou o olhar dele e respondeu com coragem e calma. Sim, sou eu. Qual é o problema com você? Sem esperar por um convite, ela se afundou na única cadeira. Eu realmente não me importo. É só que surgiu um caso e me pediram para repassá-lo. O homem fez uma pausa e olhou atentamente para o rosto de Kate novamente. Não, brincadeiras à parte. Você é realmente a proprietária. Não se trata de uma armadilha, poderia dar uma olhada na licença que está na recepção? Nosso salão opera em total conformidade com a lei. Sim, não me importo. Para mim, é tudo a mesma coisa. Mas nunca conheci um proprietário tão jovem antes. Ele continuou olhando para o proprietário de forma rude. Mas havia algo em seu olhar que fez a garota corar. Mas o hóspede não se apressou em explicar o motivo de sua visita. Não, na verdade, é apenas uma coincidência. Disseram-me que uma mulher trabalha aqui. E estou vendo uma bela senhora. Mas talvez seja melhor assim. Com uma jovem tão charmosa, será mais fácil negociarmos. O que você pretende negociar comigo? Desculpe, mas não tenho tempo para conversa fiada, então vou pedir que vá direto ao ponto. O pintor riu. Gosto que me peçam para ir direto ao ponto. Sou incomparável nesse aspecto. E certamente posso satisfazer sua curiosidade. A insolência do visitante estava começando a irritar Cathy. Ela pegou o telefone fixo. O visitante ficou alarmado. O que pensa que está fazendo? Vou chamar a polícia e mandar expulsá-lo. Por que veio à minha sala de estar? E por que está falando bobagem? O homem agarrou o braço da garota com sua grande pata. Espere, linda. Não tenha pressa. São apenas minhas emoções à flor da pele. Você causou uma ótima impressão em mim? Estou aqui a negócios. Meu chefe quer comprar este salão e a loja. Isso está fora de questão. Por que não? Porque não pretendo vender meu negócio. Porque não pretendo vender meu negócio. Essa conversa acabou. Adeus. Kate se levantou da mesa e se dirigiu para a saída. Mas um visitante bloqueou seu caminho. Não, nós não tínhamos um acordo. É a primeira vez que a vejo, não conheço seu chefe e não quero conhecê-lo. A garota estremeceu, não sei se de medo ou de raiva. O visitante tirou o boné estrelado e limpou a testa suada com ele. Aparentemente, a garota não entendia palavras simples. Isso foi uma pena. Então terei que explicar a ela com mais ênfase. Ouça, linda. Meu chefe é um homem muito respeitável. E ele tem um acordo com o antigo proprietário deste lugar. Eu não sei nada sobre isso. E minha mãe está morta. Há quase um ano. Sentimos muito por sua perda. Mas isso não muda nada. O dever de um mestre esquecido ainda permanece. Meu mestre não perdoa essas coisas. Ele até avisou sua mãe.
Mas ela não levou isso a sério. Então o medidor está funcionando. Mas nós não somos animais. E meu chefe está pronto para comprar seu salão e sua loja. Kate balançou a voz e gritou com o canalha. Não estou vendendo nada. Não tenha pressa, garota bonita, para responder. Você tem um mês para pensar sobre isso. E não se esqueça de que, com o passar do tempo, a dívida aumenta. Vozes vieram do corredor, interrompendo o som da música alegre. Mas Kate ainda estava tremendo com o medo que havia passado. Várias vezes ela pegou o telefone e o colocou de volta na secretária eletrônica. Jéssica entrou no escritório. Kate, precisamos pedir um pouco de bálsamo. Estamos ficando sem luvas também. Qual é o seu problema? Você não está com uma aparência muito boa. Oh, não é nada. Estou bem. Estou bem. Continue trabalhando. Eu me certificarei de arrumar tudo. Durante o resto do dia, a garota não conseguia pensar em outra coisa senão no estranho visitante. Sua falecida mãe nunca havia se intrometido em seus assuntos. Sua avó também nunca havia demonstrado interesse no negócio, portanto, não havia quase nenhum lugar para procurar informações. Mas, naquele momento, Kate estava completamente errada em suas conclusões. A garota planejava questionar a avó em detalhes sobre tudo o que tinha a ver com o negócio e seus pais. Tudo o que ela sabia era que alguém havia dado dinheiro ao seu pai para que ele abrisse seu próprio negócio. Ele decidiu abrir uma empresa de conserto de carros porque tinha conhecimento nessa área. Mas o negócio fracassou quase que imediatamente. O homem vendeu o negócio, que não era lucrativo, e a mãe de Kate o convenceu a lhe dar o dinheiro da venda. Tony, tenho uma ótima ideia, já pensei em tudo. Katy se lembrava claramente de como sua mãe havia convencido seu pai na cozinha de que a beleza era o negócio mais lucrativo. A menina ainda estava na terceira série e era muito jovem para entender a essência da conversa. Mas ela se lembrava bem das palavras de seu pai. Wanda, de longe, a árvore parece uma floresta. Mas quando você olha mais de perto, percebe que ela não é o que parece. E é assim que acontece nos negócios. Eu também achava que o serviço de carros seria muito procurado. Mas eu estava muito enganado. É preciso levar em conta a escala. Você está dizendo que o sucesso depende da geografia? É claro que sim. Há uma correlação direta. E foi aí que eu cometi um grande erro. Afinal de contas, a renda da população em cidades pequenas é menor do que em uma grande metrópole. Daí o baixo poder aquisitivo. Em princípio, isso não é novidade. É a base da economia, que deve ser sempre lembrada. Acredite em mim, seu salão sofrerá o mesmo destino. Seu salão sofrerá o mesmo destino. Embora seu plano seja bastante viável, mesmo no tamanho de nossa pequena cidade de Tony. Diga-me logo, você me dará o dinheiro? Tenho alguma escolha? É claro que lhe darei o dinheiro. Mas você terá que pedir a Leslie para adiar o pagamento. Tony. Leslie é uma pessoa muito gentil. Tenho certeza de que ela não o recusará. Ela já fez muito por nós. Só há uma coisa que não consigo entender. Por que a mamãe tem preconceito contra ela? Wanda, você sabe que eu não gosto de fofocas, mas os moradores locais dizem que ela e Leslie têm uma rixa de longa data. É por isso que sua mãe deixou o centro regional e se estabeleceu nessa cidade onde os ricos gostam de passar férias. Não posso confirmar, mas é o que dizem. A propósito, eu também esperava que uma clientela independente passasse suas férias aqui. Mas a vida tem mostrado que os cidadãos ricos sofrem de ganância patológica. Eu não concordo. Ninguém consegue resistir à beleza de uma mulher. Até mesmo os milionários. É por isso que os salões de beleza são uma prioridade para as senhoras ricas. Elas conhecem muitas maneiras de arrancar dinheiro de seus maridos mesquinhos. Wanda, eu não sabia que você também era psicóloga. Quando discutiam assuntos de negócios, os pais não escondiam nada da filha. Mas, naquela época,
Kate, devido à sua pouca idade, entendia pouco das conversas dos adultos, e a maioria das informações complexas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Porém, neste ano, os eventos do passado começaram a vir à tona, assumindo um significado completamente diferente no contexto atual. Afinal de contas, tratava-se de uma conversa antiga entre meus pais. A memória também não a havia recuperado acidentalmente de seus arquivos. Kate caminhou pelo apartamento onde seus anos mais felizes haviam passado. Tudo aqui ainda a lembrava de seus pais e criava a ilusão da presença deles, o que a deixava encantada. Um pensamento estava no fundo de sua mente. Tia Leslie, por que só me lembro dela agora? Leslie era uma visitante rara, mas sempre trazia presentes. Kate não gostava da velha, o que irritava seus pais. Um dia, seu pai decidiu descobrir o motivo da antipatia da filha por sua conhecida. Diga-me honestamente, por que você não gosta da tia Leslie? Afinal de contas, ela lhe traz tantos presentes. Sem pensar muito, Kate respondeu honestamente. Há algo nela que eu não gosto. Ela tem olhos de bruxa. E ela não diz a verdade. O pai dela ficou surpreso. Isso é uma conclusão. E, por alguma razão, ele achou que Leslie era uma pera. Ele foi avisado sobre ela. Mas ela não prestou atenção. Quando a avó soube dessa conclusão pela neta, ela disse à filha: Wanda, não se esqueça de que da boca de uma criança sai a verdade. As crianças são capazes de perceber a falta de sinceridade à distância. Infelizmente, à medida que crescem, essa capacidade desaparece. É por isso que, infelizmente, elas aceitam as piadas e as palavras doces de Leslie pelo valor de face. Em geral, para a pequena Kate, sua avó era um modelo a ser seguido. Ela absorvia cada palavra dela e acreditava em tudo o que Emma dizia. Sentindo uma necessidade urgente do envolvimento de sua avó, Kate discou o número dela. Emma atendeu imediatamente. Finalmente se dignou a ligar. Achei que você tinha esquecido que eu existia. Bem, eu liguei para você ontem à noite. Você ligou. Então, por que não me lembrei? A garota adivinhou o motivo do esquecimento de Emma pela voz e pelo modo de falar dela. E não foi difícil adivinhar que a mulher já havia bebido alguns drinks de álcool, como ela chamava, vinho Booster. Ela havia desenvolvido esse mau hábito após a trágica morte de sua filha. Kate tentou várias vezes instruir a avó no caminho da verdade, mas ela se irritou e a aconselhou a ter cuidado. Portanto, a neta decidiu não se concentrar nesse fato. Avó. Todos nós tendemos a esquecer detalhes e, às vezes, até eventos importantes. Hoje, de repente, eu me lembrei da tia Leslie. Por favor, nem mencione esse nome para mim. Mas por quê? O que essa mulher fez para que você não queira falar sobre ela? Bem, ela não fez nada em particular. Exceto por um ato desprezível. Talvez um dia eu lhe conte tudo sobre isso. Mas não agora. Ainda não é hora. Certo, mas tenho mais algumas perguntas que só você pode responder. Passei de carro por sua casa perto de Las Vegas e ouvi a risada de outra pessoa. Não, minha querida neta. Você pode descansar hoje. E você está pronta para uma conversa séria. Além disso, não estou sozinho. É um bom lugar para começar. Muito bem, então, irei vê-la amanhã de manhã, Kate. Mas não muito cedo. Não me incomode. Você sabe que sou um homem velho e preciso de uma boa noite de descanso. A garota jogou o telefone da mesa com raiva. Eu sei tudo sobre seus hábitos de sono. E não precisa se esconder com sua idade. Ela percebeu que não tinha o direito moral de julgar a avó, mas o vício de Emma em álcool estava se tornando um problema sério. Ela costumava ser uma mulher atraente e bem arrumada, mas em apenas um ano havia se tornado uma pessoa perpetuamente descontente, com uma carranca no rosto. Muitos conhecidos estavam expressando abertamente suas opiniões. Comentários desagradáveis. Por que você não cuida da sua avó, não vê que ela bebe até morrer? As mulheres do salão também discutiam esse assunto com frequência pelas costas dela.
Mas, de alguma forma, todos que a amavam culpavam Kate pela fraqueza de sua avó. E isso era o que mais deprimia a garota. À noite, ela tentou ligar para a parente novamente, mas ouviu apenas um longo tom de descagem. Assim que começou a clarear do lado de fora das janelas, Kate se levantou. Ela decidiu visitar Emma primeiro e depois passar no salão. Ela pressionou o botão da campainha por um longo tempo até ouvir o latido familiar e os passos do outro lado da porta. Eu lhe disse para vir mais tarde, mas entre, não fique parada na porta. A garota fechou cuidadosamente a porta atrás de si. Vovó, que grosseria é essa? Com quem você está falando com tanta raiva? Claro, leia para meus vizinhos, eles têm o hábito de escutar e escutar. Ontem estávamos sentados em silêncio e em paz. E aqui está você. O que aconteceu ontem à noite em sua festa? A vizinha do andar de baixo chegou cedo para nos avisar. Ela ficou incomodada com nossas belas canções. Kate colocou a chaleira no fogo. É melhor você não reclamar. Vamos tomar chá juntos agora. Você está repreendendo seus vizinhos por nada. Eles também têm direito a uma vida tranquila. E eu não os incomodo. Se isso fosse verdade, eles não esperariam sua visita à noite. Katy, você veio me dar um sermão sobre moralidade ou me apoiar? Mas para a segunda opção. A cozinha estava desarrumada, e a garota se esforçou para encontrar uma cadeira livre para Emma se sentar, mas ela se sentou em um pequeno banco estofado que não combinava com o ambiente. A mulher mais velha suspirou pesadamente e passou os dedos nervosamente pela borda do roupão. Ela tentou não olhar a neta Kate nos olhos. Desculpe-me, disse ela. Ora, você sempre foi tão boa para mim. Você sempre foi tão boa para mim. Do que você se culpa? De tudo. É por isso que eu bebo para esquecer. Não consigo me perdoar pelo que aconteceu primeiro com o Tony e depois com a Susana. Essas palavras acertaram em cheio uma garota? A vovó está dizendo algo ruim sobre si mesma. Você não pode fazer isso. Você não é responsável pela morte deles. E a investigação confirmou isso. Do que está falando, neta? Só da investigação de que está falando. Só para se livrar desse caso e denunciá-lo. Ninguém o investigou adequadamente. Mesmo que eu tenha pedido e até escrito para as autoridades mais altas. Vovó, espere, não estou entendendo, do que está falando? Estou dizendo que seus pais não morreram por acidente. Você tem algum fato que comprove isso? Esse é o problema, eu não tenho. É tudo especulação. Mas sei que, alguns dias antes da morte de Wanda, houve ameaças. Tony também mencionou algumas ligações telefônicas. Kate se lembrou de uma visita recente de um cara durão desconhecido, e um arrepio desagradável percorreu sua espinha. Surpreendentemente, há alguns dias, um homem de aparência muito desagradável também veio à minha sala de estar. Emma se levantou abruptamente, e a mesa caiu com um estrondo. Havia horror em seus olhos. E o que o homem disse a ela? Eu mesmo não entendi muito bem, mas achei que ele havia me ameaçado também. Ele disse que minha mãe tinha uma dívida não paga e que agora eu tinha que pagar ao proprietário. O que ele cuspiu? Eu nunca entendi direito. A mulher idosa agarrou as mãos da garota. Criança, você não tem ideia de como isso é sério. Essas pessoas horríveis são capazes de qualquer coisa. Você precisa ir à polícia agora mesmo ou quer que eu vá pessoalmente? Para onde você iria em seu estado? Olhe-se no espelho e se torne uma avó de verdade. Vamos acabar logo com isso. Você transformou sua casa em um abrigo para os feridos e necessitados. Lembre-se de que, não faz muito tempo, a senhora condenava aqueles que bebem em excesso e agora também se tornou viciada. Emma enterrou o rosto no ombro da neta e chorou amargamente. Se você soubesse, minha filha, o peso que tenho no coração. Isso me dilacera por dentro, e não sei como continuar vivendo. A menina acariciou as costas da avó como uma garotinha. Emma já havia sido a única a confortá-la dessa maneira.
E agora ela estava tentando recuperar a fé em seu amado eu. Avó, não se culpe desnecessariamente. E não fique procurando culpados onde não há. E deixe estar. Vou tentar, eu prometo. Também estou com nojo de mim mesma. Mas, mesmo assim, não ignore meu conselho e vá às autoridades. O que devo dizer a elas? Que você foi ameaçado. Os fatos. Não há provas, e eu não conheço o cara que veio me ver. Tenho certeza de que ele não é daqui. Ele logo se esqueceu da conversa matinal com a avó, porque tinha que resolver uma situação conflitante no salão. Uma das clientes havia escrito uma reclamação contra Cassie e estava até exigindo uma compensação financeira por uma franja mal cortada. Jéssica estava chorando na sala dos fundos. Cassie, essa senhora tem 3 fios de cabelo em 2 aparelhos. Eu lhe dei um ótimo corte de cabelo com o que eu tinha. Tenho algo para enxertar meus cachos. Bárbara deu uma piscadela para a anfitriã. Vou tentar consertar tudo agora. Aquela senhora gosta de fazer barulho. Ela está sempre descontente com tudo e com todos. Nem mesmo 10 minutos haviam se passado quando a estilista voltou triunfante e a mandou para casa. Jéssica logo caiu em si. O que você fez? Não muito. Um pouco de tesoura acima do tornozelo, depois em cascata nas costas, um cabelo lindo. Agora nossa cliente terá um ótimo corte de cabelo por uma semana. De bom humor. Depois de um dia de trabalho, Kate foi para casa. No caminho, decidiu parar na mercearia. As ruas da cidade estavam vazias, então ela percebeu imediatamente que estava sendo seguida por um carro com vidros fumê. Uma sensação desagradável de tremor percorreu seu corpo novamente. A garota tentou se acalmar. Parecia que sim. Agora ela entraria em um beco sem saída e a perseguição pararia. Mas o carro também virou em uma rua deserta. Inesperadamente para ela. Kate atravessou a rua correndo logo à frente do carro e, em poucos minutos, estava perto de um shopping center. Ela olhou em volta e deu um suspiro de alívio. Não havia nenhum carro atrás dela. O subchefe do departamento de polícia do distrito olhou para ela com indisfarçável escárnio. Ele olhou casualmente para a folha de papel na qual ela havia sido marcada. Cara Kate, entendo sua preocupação, mas você deve entender a minha também. Não há evidências de nenhuma ameaça real à sua vida. Tudo o que você me disse aqui é baseado apenas em seus palpites e suspeitas. Não é uma base para um caso. Camarada Major, mas eu não sou da LSU, e a equipe do salão pode confirmar isso. Eles viram esse homem entrar. Mas não podem dizer que o ouviram ameaçar você. Sim, mas por quê? E repito, seus medos não são o motivo. Eu realmente tenho que esperar para ser morto? No que me diz respeito, é a única vez que esse motivo virá à tona. Minha querida, por que você tem que chegar a extremos? Não sou sua querida. Está tudo bem, está tudo bem. Kate, talvez você esteja cansada e esteja sonhando. A garota mal conseguia conter as lágrimas. Ela queria dizer a esse homem indiferente de uniforme tudo o que lhe vinha ao coração. Camarada ou senhor major. Já ouvi essas palavras muitas vezes. Você está vendo. Mas isso só mostra sua falta de vontade de ajudar. Há 4 anos, meu pai morreu em circunstâncias muito estranhas, e no ano passado uma tragédia se abateu sobre minha mãe. Eles também foram ameaçados, e minha mãe chegou a ir à delegacia de polícia local na esperança de obter ajuda. Mas eles não a ouviram. E ela morreu. Espere, espere, espere. Eu me lembro desse caso, ou melhor, ele foi relatado a mim. Então você é a filha. Gostaria de saber se você diz que sua mãe também foi ameaçada. Você viu ou ouviu? Não, mas minha mãe me contou sobre isso. Está vendo, incerteza total novamente. O major de repente sorriu tão amplamente como se tivesse acabado de ganhar um grande prêmio, Cathy. Isso acontece. Você já passou por tanta coisa?
Os choques são muito duros para o sistema nervoso. Você foi a um especialista? Que tipo de especialista? O homem mais velho acenou com a mão de forma incerta, mas continuou sorrindo. Não sou médico, mas ouvi dizer que existe um. Kate pulou para cima e para baixo como uma mulher escaldada. Você acha que sou louco? Vim pedir sua ajuda. Você veio? A garota saiu correndo do escritório do chefe e encontrou um funcionário que correu para ajudar o comandante. Você é louco, camarada major, por que está insultando as meninas? Se não estou enganado, esta é a nova proprietária do Salão de Paris. Você a conhece? Como posso dizer? Um pouco. No ano passado, eu era policial distrital, e a moça me procurou após a morte da mãe. O major assentiu com simpatia. Ele falou de assédio, ameaças e suspeitas. Sim, algo assim, mas não específico. E ela tem uma avó, o senhor deve conhecê-la. Ela trabalhava no gabinete do prefeito. Depois da morte de sua filha, ela começou a usar. O policial apontou o significado da expressão. É verdade? Sim, é como uma novela mexicana. Minha avó também se queixou de ameaças e assédio. Mas não se pode confiar em uma testemunha como essa. Apenas por respeito à idade dela, não coloco essa mulher no registro. Mas os vizinhos frequentemente se queixam dela, e precisamos responder a esses sinais. E não devemos minimizar a importância da idade e do status. Temos ferramentas para lidar com elementos antissociais. E eles adquiriram o hábito de sair por aí, batendo nas portas com suas reclamações. O major ficou muito irritado, e o ex-oficial distrital lamentou ter sido lembrado da história do ano passado. Assim, o capitão decidiu não entrar em detalhes sobre aquela tragédia, embora também tivesse suspeitas de que o empresário bem-sucedido não havia morrido por acidente. Assim, o oficial do distrito tentou provar esse fato para continuar a investigação, mas foi chamado à polícia e repreendido. Em seguida, foi transferido para o PPS. Ele considerou isso uma punição por ser muito proativo. Kate caminhava lentamente pela rua, alheia aos transeuntes apressados. Ela estava completamente perdida e não sabia o que fazer. Sua avó novamente não respondeu às suas ligações e a garota decidiu ir ao cemitério. Em um momento difícil, ela sempre visitava o túmulo de sua mãe. Seu pai foi enterrado em sua pequena terra natal. Essa foi a decisão de seus parentes. A avó os repreendeu por isso. O que eles estão fazendo? Kate é a única filha de Steve e vocês estão negando a ela a oportunidade de visitar o túmulo do pai. Mas a tia, irmã do falecido, disse com firmeza que, se a filha quisesse, poderia vir quando quisesse e cumprir seu dever. Mas eu não vou enterrar meu irmão aqui. Este não é um bom lugar. Desde o início, não gostei da ideia de Steve de se estabelecer aqui. Ele insistiu. E aqui está o resultado. Papai morreu queimado na casa de banhos. Primeiro eles foram pescar com os meninos, tomaram alguns drinks e depois, como é tradição, decidiram tomar um banho de vapor. A ausência de papai só foi notada durante o jantar. Eles correram para a casa de banho e lá estava ele, sem nenhum sinal de vida. Todos presumiram que o homem estava envenenado por monóxido de carbono, pois havia um cheiro específico no quarto. Mas os membros da empresa ficaram surpresos com o fato. Então, alguém fechou a válvula prematuramente de propósito. Mas nenhum de nós poderia ter feito isso. Não somos amadores. Ninguém acreditou na teoria de que o próprio falecido havia criado a situação perigosa. A mãe de Kate ficou arrasada. E os parentes que vieram de longe não deram permissão para uma autópsia. Assim, a morte de um homem jovem e saudável permaneceu sem solução. Até hoje ela continua sendo um mistério. A primavera tinha acabado de se descongelar um pouco de seu tímido calor, então havia poças e lama por toda parte. Kate se esforçou para chegar ao canteiro de flores, atrás do qual havia uma grande cruz de madeira. Elas planejavam erguer um memorial, ela e sua avó, mais perto do verão. Kate acariciou a foto da qual sua mãe sorridente olhava e começou a chorar amargamente.
Mamãe, querida, como sinto sua falta. Sinto-me como se vivesse atrás de uma parede transparente. Vejo as pessoas, tento falar com elas, mas elas não me ouvem. Mamãe, diga-me o que fazer. Essa súplica veio do coração da criança. Naquele momento, ela se sentiu solitária e desnecessária. Mas, de repente, a voz de uma mulher soou bem atrás dela. Somente a humildade acalmará a alma. Kate estremeceu. Ela se virou bruscamente e viu uma mulher usando um chale preto que cobria a maior parte de seu rosto. Ela queria perguntar à estranha o que significavam suas palavras estranhas. Mas a mulher passou por ela e pareceu desaparecer no ar. A menina ficou assustada e saiu correndo do cemitério. À noite, ela contou à avó sobre a estranha misteriosa. Emma não ficou surpresa. Muito provavelmente ela havia conhecido Nani. Ela vai ao cemitério quase todos os dias, pois seu filho morreu. Já havia passado muito tempo. Mais de 10 anos haviam se passado. Sua mãe infeliz vem conversar com ele. Vovó, eu também converso com minha mãe, isso é anormal? A senhora idosa olha para a neta com surpresa. Por que você acha isso? Agora eu até duvido de minha sanidade. Fui à polícia hoje. Há alguns dias, achei que alguém estava me seguindo. Não, isso é certo, porque um carro estava me seguindo e depois virou na mesma direção que eu para verificar essa vigilância escura. Então, aquele cara que veio no inverno não me agrada. Não pode ser uma coincidência. A vovó estava lavando a louça e congelou com um prato nas mãos. E o que eles disseram na delegacia? A garota riu nervosamente. Você não vai acreditar. O major me aconselhou a ir ao médico. Era de se esperar. Após a morte de Wanda, também procurei nosso xerife. A princípio, ele pareceu me ouvir. Ele até prometeu reabrir a investigação. Mas depois as coisas se acalmaram. E quando voltei a procurá-los, eles educadamente me mandaram embora. E então você começou a beber. Emma começou a chorar. É a mesma coisa. Não sou feita de metal. E meu coração não é feito de pedra. Perdi minha única filha. Eles olham para mim como se eu fosse louca. E onde posso encontrar justiça? Sim, com minhas avós. E hoje eu também tive a sensação de que o mundo estava dividido por um muro impenetrável de indiferença. A última coisa que Kate esperava era um telefonema de Leslie. Uma velha amiga de seus falecidos pais havia ligado antes do fim de semana e pedido que ela viesse com urgência. Kate, querida, é muito urgente. Tia Leslie, eu vou aí assim que tiver um minuto livre. Não, minha filha. O tempo é essencial. Volte amanhã. Você se lembra do meu endereço? Não, não me lembro. Katy ficou intrigada com a ligação, pois Leslie nem sequer tinha ido ao funeral da mãe. Ela não ligou para explicar sua ausência. Tampouco veio mais tarde para visitar o túmulo. O destino daquela mulher desagradável era o que menos preocupava a garota. Portanto, ela não perguntou nada. E, de repente, a tia Leslie a encontrou. Eu me perguntava por que ela precisava dela com tanta urgência. Mas Kate não assimilou aquele chamado na cadeia de acontecimentos estranhos. Afinal de contas, Leslie já estava na idade em que as pessoas costumam tomar decisões inesperadas. A princípio, a menina havia planejado ir ao centro regional no carro do pai, que estava parado na garagem há muitos anos. Mas as lembranças da tragédia que aconteceu com sua mãe a impediram. Eu mesma vou. É mais seguro para mim pegar o ônibus. Mas a viajante não sabia que o transporte local pararia em todos os vilarejos ao longo do caminho. Como resultado dessa rota incomum, ela chegou à cidade depois de 4 horas. Exausta e com fome. Ela bateu na porta do apartamento onde havia se hospedado com sua mãe. Leslie provavelmente estava esperando por ela no corredor, porque a porta se abriu instantaneamente. Kate, onde você esteve por tanto tempo? Peguei o ônibus. Nosso transporte público é um desastre. Eu só o uso em raras ocasiões.
No resto do tempo, pego um carro ou um táxi. Ah, não sabia que você era um motorista experiente. Oh, não, que tipo de motorista sou eu? Mas tenho um motorista particular quando preciso. Ele está sempre no topo das coisas. Um cara legal e amigável. Ele faz muitos recados para mim. Mas que recados uma senhora idosa pode fazer? A mulher usou esse truque popular para receber um elogio. E ela o recebeu. Leslie, você se subestima. Você está ótima e tenho certeza de que os homens a admiram. A senhora Leslie olhou para Kate. Você me deixou envergonhada. Na minha idade, é hora de pensar em transitoriedade, não em homens. Não tive sorte com eles durante toda a minha vida. E agora, em minha juventude, sempre me pergunto se todos eles são assim. Será que são todos assim ou só conheci alguns idiotas? Na boca de uma mulher idosa vestida com um roupão luxuoso, os palavrões até soavam doces. E tudo no espaçoso apartamento era mobiliado com bom gosto. O preço caro era palpável em tudo. Era aconchegante. A mulher percebeu seu erro. Por que estou segurando você na porta? Entre. Vamos tomar um chá. Teremos uma boa conversa. A sugestão de uma conversa foi imediatamente alarmante para Kate. Seu instinto lhe disse para ficar atenta. Leslie a conduziu para a espaçosa sala de estar, onde o jogo de chá havia sido colocado sobre a mesa de centro. Elas não pararam de conversar nem por um momento. Kate achou que esse era o comportamento de pessoas que estavam muito envergonhadas ou tentando baixar a guarda da outra pessoa. No início, ela estava mais inclinada à primeira opção. Mas depois das primeiras palavras de sua anfitriã, Kate percebeu que Leslie não tinha boas intenções em relação a ela. Fique à vontade e eu vou pegar o chá. A mulher se dirigiu lentamente para a cozinha, e a convidada caminhou até a parede de carvalho. Atrás do vidro, brilhava um sofisticado conjunto chinês. Mas sua atenção foi atraída para várias fotografias. Em uma delas, Kate viu um rosto familiar, mas não conseguiu se lembrar imediatamente de onde o tinha visto. Uma voz veio de trás dela. Esta é minha filha Caroline. Ela mora nos Estados Unidos agora. Fiquei muito preocupado quando ela decidiu ir para outro país. Mas minha filha tomou a decisão certa. Nisso eu tive sorte. A anfitriã serviu chá em xícaras em miniatura e ficou olhando para o convidado. Aquele olhar penetrante deixou Kate desconfortável. Leslie, você disse que tinha algo muito urgente para falar comigo. Não disse? Peço desculpas pelo meu atraso. Você deve estar com pressa. O problema é que, se eu perder o último ônibus, terei de ir a pé. Você pode ficar, tenho bastante espaço. Obrigado pelo convite, mas tenho que estar no trabalho amanhã de manhã. Temos um pequeno evento e minha presença é obrigatória. Kate não perdeu o olhar de escrutínio. Leslie ficou tensa com as palavras. Sua voz assumiu um tom falso. Você está falando do tipo de evento que pode ocorrer em um salão de beleza do interior. A convidada colocou cuidadosamente a xícara sobre o guardanapo. As mais belas moças e mulheres vivem no campo. É outro tipo de beleza, uma beleza real. E nossa instituição decidiu participar dessa ação. A beleza conquistará o mundo. A propósito, essa ideia surgiu aqui, no Centro Regional. Que interessante, e qual é o objetivo disso? Nada de especial. Um determinado dia é escolhido. E nesse dia, todas as mulheres que fazem aniversário nesse dia são tratadas por nossos mestres de forma totalmente gratuita. As noivas estão isentas da lista de espera. Leslie ficou claramente surpresa. Não acho que isso seja muito generoso. Você poderia voar pela janela. Além disso, em geral, não há muitos candidatos. A promoção dura apenas algumas horas. Mas há certos bônus para os proprietários. Não, isso ainda é muito perigoso. Pessoalmente, levo as questões financeiras muito a sério e nunca jogo dinheiro fora. Na verdade, foi por isso que o convidei.
A mulher ficou em silêncio, escolhendo suas palavras. Você está me entendendo? Kate, sinto-me envergonhado de falar sobre isso, mas preciso fazê-lo. Sobre sua falecida mãe. Fomos bons amigos de seus pais por muito tempo. Sinto muito por saber que ela faleceu prematuramente. Leslie acenou com a mão para a lágrima mais próxima. Mas Kate não caiu nessa. Ela permaneceu em silêncio e olhou diretamente nos olhos de sua interlocutora. Depois de uma breve pausa, ela continuou. Mas sua voz era firme e confiante. Tenho que informá-lo que Wanda, pouco antes de morrer, me devia uma pequena quantia em dinheiro. Eu não sei nada sobre isso. Você tem um recibo? Como? Wanda e eu confiávamos um no outro. Às vezes eu pedia emprestado a ela. E às vezes ela agia de forma estranha. De acordo com as finanças, mamãe estava indo bem. Não entendo por que ela precisava pedir dinheiro emprestado. E ela não gostava de crédito. Ela sempre tentava se contentar com o que tinha. A proprietária estava muito agitada, como evidenciado pelo vapor que saía de sua testa. Essa era uma situação incomum. Então, Leslie, o negócio é o seguinte. Vou descobrir tudo, consultar meu advogado e depois ligarei para você. Ele deve saber todos os detalhes. E se tudo o que você me disse for verdade? Eu lhe pagarei cada centavo. Leslie estava desesperada. Kate, você não acredita em mim? Digamos que eu duvide. E posso saber de quanto dinheiro estamos falando? A proprietária murmurou um número, e Kate riu. Mas isso é um absurdo. Leslie, tem certeza de que não está confusa? A anfitriã conseguiu recuperar a compostura e disse desafiadoramente. Eu não tenho nenhuma anomalia como sua avó. O que minha avó tem a ver com essa transição repentina? Emma já arruinou toda a minha vida. E a marca de sua maldade ainda permanece até hoje. E nós éramos quase parentes. Não havia mais lágrimas na voz da proprietária. No começo, eu a odiava. Kate queria sair de casa o mais rápido possível. Mas Leslie a impediu. Não tenha pressa, querida. Eu ainda não terminei. Pensei que resolveríamos isso de forma amigável e que você assinaria um acordo. E eu não assinarei nada sem um advogado. Além disso, não entendo suas pretensões. Desculpe-me, mas tenho a impressão de que você está apenas tentando arrancar dinheiro de mim. Embora a quantia que você mencionou não seja modesta. Por que eu deveria lhe pagar por nada? Sua família sempre terá uma dívida comigo e com minha filha. Emma é a razão pela qual minha filha nunca conheceu seu pai biológico e foi criada pelo padrasto. Ela parece ter destruído minha felicidade. E essas pequenas migalhas são apenas uma pequena parte disso. Está falando sério? São apenas centavos para você. Não acha que está tentando me enganar agora, Leslie, e eu poderia facilmente denunciá-la? Deixe-me passar. Leslie permaneceu como uma rocha inabalável na soleira da porta, mas havia um pequeno espaço pelo qual Kate entrou no corredor, passando pela triste figura da proprietária. A garota olhou mais uma vez para a fotografia emoldurada sob o vidro da parede. E, naquele momento crítico, ela reconheceu a sorridente Amanda abraçando a garota pintada com cores vivas. A mesma fisiculturista que a levará ao salão no inverno. Com um solavanco, ela abriu a porta do apartamento e desceu as escadas correndo. Somente quando chegou ao primeiro andar é que percebeu que o prédio tinha um elevador. Uma senhora idosa e simpática, apresentada como concierge ou porteiro, gritou insatisfeita. Por que está andando? Temos elevadores que funcionam. Não é nada demais. É bom para a sua saúde. Uma vez do lado de fora, Kate não se cansava de respirar ar fresco. Ela se sentia como se tivesse ficado em uma caverna apertada por mais de uma hora. Levantando involuntariamente a cabeça, a garota notou uma silhueta familiar na janela do sexto andar. E essa exclamação involuntária fez com que o casal que passeava com um carrinho de bebê se virasse.
Durante todo o caminho de volta, Kate refletiu sobre o que havia ouvido e visto. O mosaico de eventos estranhos estava começando a formar um quadro completo, mas ainda faltavam muitas peças. Por isso, ela decidiu procurar Emma imediatamente. Ela precisava de respostas para essa cascata de perguntas. Que encontro inesperado! Emma estava mais do que animada. Ela irradiava uma cor âmbar vívida e brilhante. Kate não conseguia se conter. Vovó, você me prometeu. A mulher fez movimentos desajeitados com os pés, mas calculou mal e quase caiu. Sua neta chegou a tempo de buscá-la. Meu Deus, você está completamente bêbada. Não, não estou. Só tomei alguns drinks. Oliver me pagou um drink. Não se deve dizer não quando um homem legal lhe paga uma bebida. Venha, vou lhe mostrar seu quarto. É melhor você ter uma boa noite de sono. Você sempre tem razão. Minha garota favorita. A mulher, com os pés trôpegos, dirigiu-se ao quarto. Kate, eu não bebi apenas esta noite. Tive um bom motivo. O que será que eu fiz hoje? Visitei o túmulo de Wanda. Wanda tem um lindo memorial lá. Você é uma boa menina, minha filha merece ser lembrada assim. Na correria, Kate se esqueceu de dizer à avó que a funerária havia instalado o memorial há 2 dias, de modo que a confissão da parente a surpreendeu. Mas como ela soube? Fui informada por pessoas legais. Você está sempre ocupado. Oliver estava no túmulo de sua mãe. Não é longe do nosso, e ele a viu. Depois, ele me levou em seu carro. E depois cuidou de mim. Na verdade, a única coisa que lhe restava de bondade universal era distribuir balões aos transeuntes na rua. Emma não disse nada, porque já estava tendo sonhos agradáveis. Estava escurecendo do lado de fora da janela e Kate queria ir para casa, mas alguém tocou a campainha. A garota ficou mexendo na fechadura por um longo tempo e, quando abriu a porta, viu um homem com uma bolsa enorme. Embora o convidado estivesse bastante bêbado, sua aparência e seu bom terno indicavam um status social normal. Ele colocou a sacola à sua frente e disse solenemente: Aqui está um pequeno presente, Papai Noel. Onde está o meu lindo discurso em seu ouvido? O convidado deu um passo à frente, tentando entrar no apartamento. Mas Kate o empurrou com firmeza para o patamar. A vovó está descansando e sugiro que você vá para casa também. Já se passaram mais de 6 meses desde o Natal. Portanto, você está um pouco atrasado com os presentes. O homem ficou de queixo caído. Como isso é possível? Concordamos em passar a noite juntos e relaxar. Os membros do nosso grupo deveriam vir de qualquer maneira. O homem riu alto, achando que sua piada tinha sido bem-sucedida. Mas Katy nem sequer sorriu. Bom cidadão, por favor, vá para casa. Mas como? Você pode tomar um drink com seu grupo. Kate bateu a porta na cara de seu convidado. Ela gritou: Diga a Emma que o Oliver passou por aqui. Oh, meu Deus! Ele parecia ser um homem decente. Por que as pessoas bebem? Teremos que ficar de olho hoje à noite. A paz da vovó seria trazida por outra pessoa. Kate caminhou cautelosamente pelo apartamento e notou com amargura que havia poeira por toda parte. Tentando não fazer barulho, ela limpou a sala de estar. Depois, lavou toda a louça da cozinha. Um frango cozido e uma sopa estavam solitários na geladeira. As panelas vazias mostravam que fazia muito tempo que Emma não preparava uma refeição adequada. Às vezes, ela jantava com a neta à noite, mas durante o dia se contentava com o que tinha à mão. Kate foi tomada pela emoção. Ela tinha que fazer alguma coisa ou ficaria arruinada. Quando o apartamento ficou limpo, já eram quase 11 horas. Mas os acontecimentos do dia a mantiveram acordada. Kate ligou a luminária de chão e foi até a estante de livros. Ler sempre a ajudou a dormir. Ela já havia pegado um romance policial de um escritor famoso quando notou um velho álbum de recortes.
A tradição de guardar fotos de família em álbuns era coisa do passado. Agora todos têm sua própria pasta no computador e, se quiserem, podem se lembrar dos momentos agradáveis da vida. A garota ficou intrigada com a raridade e começou a folhear cuidadosamente as páginas do álbum. Muitas das fotos eram muito antigas. As mulheres nelas usavam vestidos antiquados até o chão e os homens usavam paletós e coletes. Em outras fotos, ela mal conseguia reconhecer sua avó. Como ela era linda e jovem. Em muitas das fotos, havia um jovem de boa aparência ao lado de Emma, muito parecido com ela. A garota não pôde deixar de perguntar em voz alta: ele é irmão dela? Ele nunca me disse que tinha um irmão. E uma vez eu o excluí de minha vida para sempre. Kate não notou a avó sair do quarto, embora pudesse perceber, pela aparência dela, que não estava se sentindo bem. Mas ela tentou não demonstrar isso. A mulher se sentou ao lado da neta. Você conhece o provérbio sobre a criança sem olhos que arruína a vida de 7 babás? Quem não conhece? Mas o que isso tem a ver com os presságios populares? Emma suspirou pesadamente. Tem havido um menino muito feio em nossa família durante todo esse tempo. É o meu irmão mais novo, Edward. Eu escondi esse álbum. E você o encontrou? Acho que devo ter me esquecido de escondê-lo corretamente da última vez. Às vezes, especialmente ultimamente, eu olho para essas fotos antigas e folheio esse álbum, e é como se eu estivesse mexendo na minha memória. Kate, se não for muito incômodo, poderia me trazer um pouco de água? Emma serviu-se de um copo cheio. Wanda nunca soube de toda a história. A garota estava impaciente. Como crianças esperando que alguém revelasse seus segredos. A caixa mágica. Vovó, vou desmaiar de curiosidade. Não me provoque. Diga-me o que você tem escondido todos esses anos. E Leslie também estava falando por enigmas ontem à noite. A mulher até deu um pulo. Você conhece a Leslie? Sim. Qual é o problema? Ela me ligou e pediu que eu fosse até lá imediatamente. Emma desabou no sofá. Que mulher malvada. Ela o afetou. Que músicas ela cantou para você? Ela conseguia falar. Ela exigia dinheiro, dizia que minha mãe lhe devia dinheiro, mas eu não acreditava nela. É tudo mentira. No início, Tony pediu uma pequena quantia emprestada a ela, mas ela devolveu imediatamente. Descobri tarde demais ou não teria deixado que eles se envolvessem com essa pessoa. Ela é uma verdadeira vadia, ela invadiu a confiança dele. E, em geral, tenho suspeitas sobre ela. Prendendo a respiração, a garota olhou para a avó, e a avó olhou para ela. Ah, bem, é isso que estou pensando. Ou outra coisa. Talvez estejamos preocupadas com o mesmo pensamento. Estou pensando nisso há mais de um ano. Tornou-se uma obsessão. Parece que foram apenas algumas horas, mas já perdi o sono e a paz. Talvez você possa finalmente me contar todos os segredos da família? Emma começou sua história com relutância, mas logo se interessou e até se esqueceu de sua saúde debilitada. Kate ouvia a avó de boca aberta. Ela nunca havia percebido que histórias como essa aconteciam na vida real. O bisavô de Emma pertencia a uma famosa família de industriais. Seus ancestrais eram famosos não apenas por sua fabulosa riqueza, mas também por sua generosidade. Várias gerações se dedicaram ao patrocínio das artes, e ainda há edifícios construídos com seu dinheiro, onde órfãos e pessoas desfavorecidas encontravam abrigo. Mas quando os tempos difíceis chegaram, a maioria dos cidadãos ricos se apressou em se esconder no exterior com sua riqueza. A família era grande e nem todos aceitaram viver no exterior. O mais empreendedor deles, Carlo, desapareceu secretamente com o capital da família, deixando seus parentes sem nada. Meu pai me contou que o mais velho da família amaldiçoou o neto desobediente em um acesso de raiva. Esse Carlo era banqueiro, e seus negócios no exterior logo foram bem-sucedidos. Mas descobrimos isso mais tarde. Naquela época, não era possível ter contato com estrangeiros. Os parentes podiam até pagar por sua liberdade.
Mas Deus teve misericórdia de nós. O que aconteceu com esse Carlo? Ele voltou para sua terra natal. Mas isso foi mais tarde, durante o degelo. Eu era muito jovem na época, e Eduardo era 6 anos mais velho do que eu. Carlo já era idoso e mal conseguia andar, mas orgulhosamente convidou nosso pai para ir aos Estados Unidos visitá-lo. Mas meu pai imediatamente o mandou para um asilo. Mas meu pai o enviou imediatamente para um endereço conhecido. Ele ficou ofendido, é claro. Mas a história de Eduardo sobre o americano chocou a todos. O cara era obcecado pelos Estados Unidos. Mas só eu sabia disso, porque ele confiava em mim. Vovó, mas isso não faz sentido. O que aconteceu depois foi o que aconteceu. Sem que soubéssemos, Eduardo se correspondeu primeiro com Carlo e, quando ele morreu, se correspondeu com um cara chamado Thomas. Ele era algo como seu confidente. Esse Thomas veio ao nosso país 2 vezes, e Eduardo viajou com ele. Naquela época, meu irmão era casado e tinha uma filha pequena. Eduardo sabia vários idiomas e trabalhava como tradutor. Depois, ele foi enviado ao exterior em uma viagem de negócios. Emma começou a chorar. Ainda me lembro daquele dia como se fosse ontem. Nunca havíamos nos sentido tão envergonhados. Homens de preto vieram nos ver no meio da noite e começaram a perguntar sobre Edward. Não vou lhe contar todos os detalhes, não vale a pena. Em resumo, era assim que nosso livre-pensador sempre o chamava. Meu pai buscou asilo nos Estados Unidos. O coração de meu pai não podia suportar a vergonha. Afinal, um filho abandonado é um estigma para a reputação de um trabalhador do partido. Ainda bem que mamãe não presenciou o fato. Ela morreu primeiro. Essa é a história. Vovó, espere. O que aconteceu com a esposa e a filha de Eduardo? Você não adivinhou? Não. Kate olhou para a avó com os olhos arregalados. Quer dizer que mamãe, sim, Wanda, a filha de Eduardo e sua esposa miserável, não suportava o constrangimento de Marta ser constantemente levada aos escritórios, interrogada, considerada parente do marido. A pobre mulher não suportou e enlouqueceu. Eu levei Wanda comigo. E mudei seu nome do e-mail para que ela nem se lembrasse da traição. Sim, é uma história difícil, exatamente como nos filmes. Só que é um filme muito violento. Mas eu quero acreditar que terá um final feliz. Vovó, espere, você não me contou sobre Leslie? Leslie era uma encrenqueira que perseguiu Edward por muito tempo. Ela não tinha vergonha na frente de ninguém. Nem mesmo da esposa legítima de seu irmão. Marta os flagrou juntos um dia. Ela queria o divórcio, mas o perdoou. Edward se acalmou por um tempo, mas depois voltou aos seus velhos hábitos. Ele até suspeitava que seu irmão queria fugir com a amante para o exterior. Mas isso não deu certo, provavelmente por causa dos jornais. Assim, Leslie foi deixada à própria sorte. Por que ela o odeia? Porque eu os peguei várias vezes se encontrando em um apartamento alugado. E quando Edward desapareceu, ela veio até mim e disse que era filha de Edward. Mas eu não acredito nisso. Porque Leslie é o pior bastardo que eu já vi. Ela se casou 5 vezes, todas fracassadas. Bem, isso depende de como você define sucesso. Ele tem um apartamento cheio de móveis caros. Claramente, ele não precisa de nada. Ah, e ele disse que a filha dele mora na América. Foi a vez de Emma ficar surpresa. Esse é um fato interessante. Eu não sabia disso. Sim, acho que ainda temos muito a descobrir. Mas não posso deixar de pensar que nossos parentes estão tramando algo. Por que eles precisam de nós? Protestou a mulher. Eles não são parentes, e não ouse sequer pensar nisso. E não vá à casa de Leslie novamente. Estou com um mau pressentimento. O coração de Kate doeu, mas ela não contou à avó. No dia seguinte, ela se lembrou de sua visita à casa de Leslie. E do jovem na fotografia. Ela o reconheceu como o mesmo rapaz sem barba que tinha ido à barbearia.
Outra peça do quebra-cabeça se encaixou. E isso assustou a garota. Emma cedeu aos apelos da neta e decidiu ficar com ela temporariamente. Kate achou que a mudança frustraria o desejo da avó de reunir a empresa. A velha senhora até ficou mais bonita. Ela sentiu vontade de fazer algo útil. A avó gastava sua energia inesgotável na cozinha, tentando agradar a neta com pratos deliciosos. Quando percebia que Kate tinha ido a algum lugar, ela a chamava. Você come primeiro e depois pode voar na direção que quiser. Vovó, é melhor eu ir ao cemitério mais tarde. Tenho que colocar flores frescas no túmulo da mamãe. Emma ficou surpresa. Afinal, você vai dirigir? A garota deu uma piscadela brincalhona. Sim, mas só tenho 2 rodas. Não é saudável dirigir com o estômago cheio. Eu vou e volto rápido. Eram cerca de 5 quilômetros até o cemitério. A rota direta era cerca da metade da distância. Kate já havia dominado essa rota há muito tempo e chegou lá em 1/4 de hora. De longe, ela avistou uma figura feminina familiar. Kate arrumou as flores e sentou-se em um banco. Ela olhou para o retrato de mármore de sua mãe e murmurou sobre sua vida difícil. Absorta na conversa com sua interlocutora independente e imaginária, a garota não percebeu a presença de uma conhecida por perto. A mulher a olhou diretamente nos olhos e permaneceu em silêncio. Kate sentiu uma sensação familiar de desconforto. Há algo que você queira me perguntar? Por que não está dizendo nada? Cuidado com a Leslie. Ela é o problema. Mais uma vez, Katy não notou que a mulher estranha havia desaparecido. Ela foi até a estrada e olhou ao longe. Mas a mulher não estava em lugar nenhum. O ponto de ônibus também estava deserto. Era uma espécie de assombração, como se Nani tivesse desaparecido no ar. Selando um novo cavalo, Kate voltou pelo caminho que havia feito, mas a sensação de que alguém a estava observando nunca a abandonou. Ela parou várias vezes, mas não viu nada suspeito. Os carros passavam, mas ninguém prestava atenção na ciclista solitária. Para se tranquilizar, ela disse em voz alta para si mesma. Talvez o comandante estivesse certo e eu tenha um complexo de perseguição. Sinto como se o olhar de alguém estivesse em minhas costas. Eu sinto isso fisicamente. Depois de olhar ao redor mais uma vez e certificar-se de que não corria perigo, Kate avançou lentamente pelo caminho familiar. Seu entusiasmo diminuiu um pouco e ela admirou a beleza do verão em flor. A garota estava caminhando ao longo daquela ponte quando, de repente, alguém a apertou e passou por ela, mas ela não teve tempo de virar a cabeça ao ouvir o som estranho, pois uma força desconhecida a arrancou do chão e a jogou no chão. Ela acordou com uma dor terrível na perna. Doía muito. Um cara de bermuda e boné de beisebol estiloso a olhava atentamente. Como está se sentindo? Alguma tontura? Ela ainda não tinha se dado conta de quem ele era. O cara ainda estava olhando para ela. Sou Richard, só isso. E meu nome é Richard. Deixe-me ajudá-la a subir. Meu carro está lá em cima. Kate tentou se levantar, mas imediatamente gritou de dor. Sua perna provavelmente está quebrada. Mas não é sua culpa, eu vi tudo. Aquele idiota empurrou deliberadamente da ponte. Eu estava a cerca de 50 metros atrás dele. Tenho certeza de que há outras testemunhas desse acidente. Deveríamos ir à delegacia de polícia e registrar uma queixa. A cara de nojo do homem mais velho apareceu imediatamente diante dos olhos da garota, e ela estremeceu. O jovem perguntou: Você está com frio? Isso acontece por causa do choque. Eu também entraria em pânico se caísse de uma altura tão grande. Mas precisamos encontrar uma maneira de sair daqui. Segure-se em meu pescoço e pule em uma perna só. Não há outra maneira de sair dessa situação. O caminho era muito íngreme, por isso levamos cerca de 10 minutos para subir. Kate estava completamente exausta. Seus tornozelos estavam inchados e sua perna lhe causava cada vez mais desconforto. Primeiro, vou levá-la ao hospital para que os médicos examinem sua perna.
A garota olhou pelo espelho retrovisor do motorista e gritou, seu rosto estava coberto de arranhões e escoriações. Richard a animou e sorriu. Essas feridas vão cicatrizar rapidamente e você não terá nenhuma marca. Mas a perna é séria. O que você acha do que aconteceu? Nada ainda. Tenho certeza de que ele estava tentando mandá-la para o outro lado. Pude ver o ciclista pegando você e jogando-o no chão como se fosse uma pena. Esse comentário despertou o interesse de Kate. Diga-me, Richard, ele era esse tipo de homem? A garota tentou visualizar com suas mãos o tamanho do homem que ela conhecia. Não tenho certeza da exatidão da minha visão, mas foi algo parecido. Eu não conseguia ver seu rosto porque ele nunca se virava. Ele o derrubou e saiu galopando como se nada tivesse acontecido. A propósito, você aterrissou muito bem. Há algumas velhas vigas de concreto no fundo do barranco. Kate sorriu novamente, mas seu riso era de desespero, não de alegria. Acho que deixei minha bicicleta lá embaixo. Não, não deixou. Sua bicicleta está sã e salva. Coloquei-a no porta-malas. O cara virou em uma estrada que levava ao centro da cidade. Sabe que eu já ouvi antes? Você trabalha no Salão de Paris. É um nome engraçado para a província, mas pelo menos é positivo. Kate se sentiu mal por sua cidade. A propósito, eu sou o dono do salão. E o nome do salão não é por acaso. É uma espécie de homenagem à história. De fato, eu não sabia disso. Houve uma vez um industrial alemão que fazia negócios em nossa cidade. Hoje em dia, essas pessoas são chamadas de empresários. E esse homem decidiu decorar a rua principal com 3 tijolos e deu a eles o nome de 3 capitais europeias, Londres, Paris e Berlim. Agora vou lhe contar todas as histórias interessantes. Afinal, sou um onívoro, me interesso por tudo, viajo um pouco, coleciono histórias, escrevo artigos. A única coisa que ainda não encontrei foram incidentes como o de hoje. Kate riu, mas havia desespero em seu riso, não alegria. Eu disse algo errado? Parece-me que hoje você entrou em um reino novo e desconhecido. Isso muda tudo. Afinal, eu vim para visitar e descansar. Minha avó mora aqui. Tento visitá-la sempre que posso. Mas estou disposto a sacrificar alguns dias para me dedicar a esse empreendimento fascinante. Estou me sentindo como Sherlock Holmes. Katy sorriu. Richard, você é muito ambicioso. Mas não excluo a possibilidade de você realmente ajudar a resolver esse caso misterioso. É que não temos ninguém a quem pedir ajuda. A polícia. Eles não querem me ouvir, acham que há algo errado comigo. O carro parou em frente ao hospital e Richard ajudou Kate a sair. Você não consegue fazer isso sozinha? Deixe-me ajudá-la. Está sendo um dia estranho. Estamos juntos há quase meia hora. E eu não sei seu nome. Sinto muito, Richard, mas cair de cabeça de uma ponte não faz você pensar em namorar. Sério, esse foi um comentário estúpido. Sem ofensa. A garota estendeu sua mão arranhada. Kate. Foi um prazer acompanhar uma verdadeira princesa até o pronto-socorro. Quando Kate chegou em casa naquela tarde, de muletas, acompanhada por um jovem estranho, Emma quase desmaiou. Neta, o que está acontecendo? Senti que meu coração estava com problemas. Eu lhe disse para ter cuidado. Richard tentou explicar brevemente à senhora idosa a essência do caso, mas, depois de seu relato, Emma teve de ser acalmada com gotas de valeriana. Quando a mulher se recuperou um pouco, ela disse, pensativa, não entendo. Eu não entendo. Por quê? Por que eles precisam de nós, ou será que eles nos odeiam tanto que não precisam de um motivo? Richard olhou para Emma pensativamente. Você está dizendo que a sua Leslie, como você a chamou, tem tanto ódio que está disposta a se sacrificar se algo der errado. E outras pessoas? Você simplesmente não a conhece. Eu adoraria conversar com ela. Emma e Kate olharam surpresas para Richard, que se sentiu constrangido. Desculpe-me por incomodá-los.
Vim visitar minha avó para descansar um pouco. A questão é que estou planejando abrir uma agência de detetives. É o meu sonho. E tudo parece estar no lugar. Mas não me sinto totalmente pronto. É claro que já ajudei pessoas antes com o melhor de minha capacidade. E, na maioria das vezes, fui bem-sucedido. Mas nunca me deparei com um caso tão complexo, que tenho certeza que está diretamente relacionado às suas raízes. Nunca vi nada parecido com isso. Isso me dá vontade de mergulhar de cabeça. Desculpe-me, estou indo novamente. Cathy tentou se levantar. Mas por que você não se senta? Você não deve se mexer muito. Cathy, se você não se importa que eu a visite, como sempre, vou trazer tangerinas. Ela sorriu. Gosto muito da minha avó, mas isso é muito chato. Por favor, venha, é claro. E então Kate hesitou. Vovó, e quanto a Paris? Não posso ir para lá o tempo todo. Richard disse imediatamente. Bem, Emma, talvez você possa substituí-la. Eu ficaria feliz em ser o motorista. Emma ergueu as sobrancelhas. Não acredito que você não possa fazer isso. Na verdade, Richard e Kate já combinaram isso no caminho do hospital para casa. Kate teve que me contar que a avó dela começou a beber. Ou por medo ou por ociosidade. E para mantê-la ocupada por um tempo. É uma ótima distração para uma senhora idosa. E, enquanto conversavam, Kate quase se esqueceu. Ela não entendia por que Richard estava fazendo todos aqueles sinais. Ela até pensou que ele tinha algum tipo de tique. Mas assim que ele se aproximou da porta, ela se lembrou imediatamente. E mal pôde conter o riso. Os gestos de Richard, a maneira como ele levantava as sobrancelhas, eram incomparáveis. Emma olhou para a neta, que estava à beira das lágrimas. Vovó, tudo bem. Mas você tem que ficar lá por pelo menos 2 horas. Bem, não chore e eu tentarei. Mas vamos fazer um acordo, se eu não conseguir, você e o Richard me levam de volta. Ok, obrigado, vovó. De manhã, a vovó foi lavar o rosto com o cabelo bem penteado. Ela olhou em volta. Onde eles estão? Estão acordados? Sim. Aconteceu alguma coisa? Claro que aconteceu. Você acha que eu deveria ir ao cabeleireiro com essa aparência? Dê-me sua maquiagem. Espero que tenha alguma. Vovó, você está me machucando. Não se esqueça de que temos uma loja inteira cheia de cosméticos. Kate acenou com a cabeça para um grande estojo de cosméticos. Emma passou por ele. Ela o pegou e saiu da sala. Kate não sabia o que pensar, recostou-se na cadeira e foi para a cozinha. Era tão bom ter a avó preparando seu café da manhã como em um conto de fadas. Kate ouviu Richard entrar e a avó mandá-lo para a cozinha para tomar café. O jovem entrou um pouco atordoado. Em sua mão, trazia um par de muletas modernas e confortáveis. Ele nunca havia dado presentes tão práticos a uma garota antes. Bom dia, Kate. Obrigada, Richard. O que aconteceu com seu rosto? Estou bem. Richard se inclinou na direção dela, mal reconhecendo sua avó. Por quê? Eu não sei. Ela parecia diferente para mim. Eles ainda nem tinham tomado café quando Emma apareceu na cozinha. Kate arfou. Nossa, eu não a reconheço. O creme forte, a maquiagem habilmente aplicada, havia mudado completamente o rosto dela como um verdadeiro casaco de pele. Diante delas estava a típica mulher de negócios que não se importava em gastar dinheiro consigo mesma. E estou pronta. Vamos lá. Richard se levantou, é claro. Kate olhou para ele e não conseguia entender como um homem podia se livrar de uma dúzia de anos e de todos os vestígios de ferimentos graves em uma manhã. 1 hora depois, Bárbara ligou. Kate, como você está? Melhore logo, e sua avó providenciou para que estivéssemos aqui. Kate perguntou. O que está acontecendo?
Surpresa, ela desligou. A vovó já havia encomendado luvas e maquiagem. Ela havia negociado um desconto e feito observações para cada cabeleireiro. Mas não se esqueceu de elogiá-los. Em resumo, ela era muito ativa. Agora ela estava indo para a loja, e as meninas decidiram fazer uma pausa e contar tudo para Kate. Sob o pretexto de perguntar a ela sobre sua saúde. Uma hora depois, alguém tocou a campainha da porta. Kate ficou apavorada. A vovó estava no trabalho e tinha as chaves. Quem poderia ser? Como poderia ser ela? Ela se aproximou cautelosamente da porta e ficou ouvindo. Sou um lobo cinzento mau e assustador. Ela sorriu e abriu a porta. Richard estava na porta e segurava um bolo em suas mãos. Eu não sabia do que você gostava mais, do bolo ou das flores. Depois pensei que era muito cedo para flores. Então trouxe o bolo, principalmente porque também gosto de doces. A garota riu. Estou me acostumando com seu raciocínio lógico. Eles se acomodaram na cozinha. Conversaram sobre nada por um tempo, sobre o clima, sobre a natureza. E então Katy disse: Sabe, Richard, eu adoraria me aprofundar em nossa família. Não consigo entender por que meus pais sofreram. Você tem 100% de certeza de que eles não morreram por acidente? Claro que não, e eu nunca vou acreditar nisso. Eles ficaram sentados por um tempo. Richard ouviu atentamente tudo o que Kate havia lhe contado ontem. Ela havia lhe contado tudo literalmente em 2 frases, e hoje ela contou em detalhes tudo o que sua avó havia lhe dito. Ele escreveu algo e pediu permissão para tirar algumas fotos. Estou apenas documentando-as e vou guardá-las para que Emma não perceba. Sim, está bem. Acho que se o Carlo não mudou o sobrenome quando fugiu, talvez eu consiga descobrir alguma coisa. De qualquer forma, espere por mim amanhã. Ele olhou para Katy um pouco mais do que a etiqueta permitiria. Ela sustentou o olhar dele. E Katy de repente se sentiu desconfortável. Não estou me despedindo, estou trazendo a figura mais importante. Kate riu. Já recebi uma ligação do cabeleireiro, eles dizem que a vovó está fazendo barulho lá. Quem sabe, talvez estejamos certos, talvez a vovó encontre outro interesse na vida. Ela olhou para Kate novamente. Não posso. É a Kate. Vamos parar com essa história de ou você. A garota deu um suspiro de alívio. Até que enfim. Eles riram. 2 semanas se passaram. Richard ainda estava levando Emma para o trabalho e voltando dele. Ele ainda não havia contado nada de novo a Kate. Tudo o que ele havia dito era que tinha amigos nos Estados Unidos e que havia pedido para conhecer os segredos da família por dentro, por assim dizer. Mas Katy começou a pesquisar por conta própria. Ela leu na internet que Carlo havia deixado uma enorme fortuna e que seu sobrinho Edward havia herdado os direitos sobre ela. Isso já era alguma coisa, mas essa era toda a informação que havia na internet. Aparentemente, o próximo passo seria a morte de Edward, ou ele já havia morrido, Kate se perguntou. Isso era estranho. E, de qualquer forma, se havia dinheiro envolvido em tudo isso, por que os parentes do pai dela o levaram para enterrá-lo em sua terra natal? Ele percebeu agora que deveria ter resistido. Por que eles disseram que esse lugar estava condenado? Será que tinha alguma coisa a ver com isso? Kate estava completamente confusa e adormeceu sem perceber. Ela foi acordada pela voz de sua avó. Kate. Kate, você está bem? Sim, vovó, estou aqui. Qual é o seu problema? Emma entrou no quarto. Richard entrou logo depois dela. Mas graças a Deus, vovó. O que aconteceu? Tentaram incendiar sua barbearia hoje. Richard se virou para Emma. Vamos dizer a verdade. Eles não estavam tentando incendiar a barbearia. Foi um aviso. Você sabe que ninguém queima nada em plena luz do dia. Foi uma provocação. Havia um bilhete em um pedaço de papel, pague sua dívida. Isso já é alguma coisa.
Kate estava com raiva. Eu poderia denunciar isso à polícia. E eu concordo. Tentativa de incêndio criminoso, o bilhete. Dessa vez, Kate teve uma recepção mais gentil. Quem é esse homem que está com você, seu parente, seu marido? Se não for, por favor, saia. O policial olhou para Cathy com severidade. Mas está claro até para um tolo. Agora vai ser um caso sem saída. Ninguém aqui jamais resolveu um caso como esse. E parece que não é da conta deles. Eles nunca o farão. Não, o marido não. Kate sorriu com alegria. É um detetive particular da capital. O policial pareceu um pouco confuso. Muito bem, vou lhe enviar um investigador. Ele cuidará de seu caso. Bem, o que mais ele pode fazer? Por outro lado, se ele conseguir descobrir algo, esse detetive será obrigado a compartilhar com eles. E se ele não o fizer, qual será o objetivo? Se nem mesmo o detetive conseguiu descobrir nada, o investigador era um jovem que estava se esforçando para parecer importante e sério. Seu nome era Tom. E, corando, ele disse: Vamos combinar que, quando estivermos aqui, você me chamará pelo meu primeiro nome e pelo nome do meio. E quando estivermos em outro lugar, apenas Tom. Richard e Kate assentiram com a cabeça. Tom deslizou uma folha de papel em branco em sua direção. Agora vamos começar do início. Kate suspirou. Ela já havia tido que contar a história de sua família muitas vezes nos últimos dias. Especialmente porque a história nem era dela. Em vez disso, pertencia à geração anterior. Tom fez perguntas interessantes. Algumas delas Kate não conseguiu responder porque simplesmente não as conhecia. A vovó, é claro, as respondeu. Tom olhou para elas. Suponho que o caso não tenha sido aberto antes? Não. Estou vendo. Vamos fazer assim. Eu tenho que ir ao cabeleireiro agora. Documentar tudo, interrogar testemunhas para abrir um caso. Quando ele será aberto? Não é tão fácil abrir o caso. Depois disso, irei à sua casa para falar com sua avó. Algo me diz que a pista está muito próxima, podemos vê-la, mas não a entendemos. Está muito perto. Kate suspirou indignada. Se tivéssemos resolvido esse mistério antes, talvez meus pais ainda estivessem vivos. Talvez estivessem. Talvez não. É o que veremos. Richard ajudou Kate a subir para o apartamento. No patamar, eles ouviram uma voz alta. A avó de Kate estava olhando para Richard com alguém. Eles entraram e Kate imediatamente percebeu tudo. No sofá, o próprio vagabundo estava esparramado preguiçosamente. E sentada na cadeira estava Leslie. Kate, oi. Eu vim ver você. E você tem estranhos aqui. A vovó não é estranha para mim. Emma se virou para a neta. Kate, chame a polícia. Você não percebe que eles vieram sem saber que eu também estou aqui? Richard pediu desculpas. Cathy, vou ao banheiro por um momento. A garota olhou para ele com surpresa. Ela encontrou o tempo. Pode ser que haja um escândalo tão grande agora que eu tenha que salvar todos eles. Quando Richard fechou a porta atrás de si, Kate o viu tirar o celular do paletó. É isso aí. Bem, Richard, ele voltará em alguns minutos. Então, Kate, por que não pedimos aos convidados não convidados que saiam de sua casa? O vagabundo sorriu, levantou-se e pairou sobre Richard. Mas Richard, embora muito menor, não recuou nem desviou o olhar. Leslie sorriu para Nosy. Por que você, um jovem que não sabe nada, pensa tão mal de nós? Sua Kate me deve uma grande quantia de dinheiro. Sei que ela pode não ter tanto dinheiro assim. Mas nós nos oferecemos para deixá-la ir à falência. Estou até disposto a pagar um pouco mais. E isso é apenas por bondade de meu coração. Portanto, não vale a pena. Até onde eu sei, Kate, ela não pediu nada emprestado. E Kate ou seus pais,
Quem se importa? Você tem que admitir que não é justo que eu perca meu dinheiro. Afinal de contas, eu o emprestei a você. Emma não aguentou mais. Você não tem vergonha de si mesmo? Mas eu sei com certeza que Wanda e Tony não tinham dívidas. Como você sabe? Você enlouqueceu há muito tempo e esqueceu tudo. Isso é porque você bebe o tempo todo. Estou surpreso por você estar sóbrio hoje, e à noite ainda é uma criança. De verdade, Richard se sentou na cadeira ao lado de Kate e se virou para Leslie. Diga-me, Leslie, quem é esse jovem para você? O que isso lhe interessa? Ele é o noivo da minha filha Caroline. Ele mora na América. Veio me visitar. A mulher olhou para o vagabundo e depois para Richard. Caroline tem negócios muito importantes lá. Ela não pôde vir. Você pode explicar por que o futuro genro dela quis mandar Katy para o outro lado do mundo? De que diabos você está falando? Que bobagem! Veja bem, eu o segui quando ele jogou Kate na ponte e tem um gravador em perfeito estado no carro. Leslie olhou para o sem-teto com confusão. Ela se aproximou de Richard. Onde está a fita? Bem, você mesmo sabe a resposta, ela está em um lugar seguro. O homem se virou para Leslie. Não, esse não foi o nosso acordo. Ela olhou para ele com raiva. Jesus! Mas Deus deu os idiotas como parentes, então sente-se e cale a boca. O vagabundo cantarolou infeliz e voltou a se sentar. Meu jovem, tenho certeza de que você está errado. Diga-me, qual é o motivo de sua visita hoje? Se eu não entendi mal, as circunstâncias não estão a seu favor. O irmão de Emma, Edward, nunca reconheceu sua filha. Leslie se engasgou. Ah, então ele descobriu. Mas espero que ele perceba que há tanto dinheiro em jogo que ele não tem muito tempo de vida. Então Emma perguntou, ele está morto? Sim, Emma. Há 3 meses. O problema é que Leslie não conseguiu provar que a filha dele era de Edward. Eles fizeram vários testes forenses. Leslie gastou muito dinheiro tentando manipular um teste positivo. Mas Edward tinha muito mais dinheiro. Portanto, ninguém queria se envolver. Todos os testes, é claro, deram negativo. Leslie ficou chocada. Isso não era verdade. A coisa toda foi manipulada. Ainda vamos provar isso. O que você não pode provar? E você sabe disso há muito tempo. Edward herdou uma grande fortuna. Carlo não era apenas rico. Seu negócio estava crescendo. Quando ficou claro que ele não confessaria, Leslie decidiu eliminar os possíveis herdeiros. Kate ouviu e não entendeu muito bem de quais herdeiros eles estavam falando. Enquanto isso, Richard continuava. Ele se voltou para Emma. Você foi um pouco enganosa quando disse que não tinha falado com seu irmão. Mas ele falou. Emma suspirou. Ele só veio uma vez, por algumas horas, para trazer dinheiro para Wanda, mas eu o mandei embora. Bem, ele nos convidou para ir lá também. Eu não o vejo desde então. Não o vejo desde então. Eles não expulsaram Caroline, mas não o reconheceram. E quando Leslie descobriu que ele tinha ido para o Canadá, ela sabia que tinha que agir rápido. O problema é que o irmão dela veio se despedir. Ele havia sido diagnosticado com câncer, mas já tinha vivido o suficiente. As coisas não saíram como planejado na primeira vez. Sim, você realmente achou que Tony foi ao banho com a esposa, não sozinho. Isso mostra sua má preparação, porque Wanda não podia tomar banho. Eles reconheceram você? Vocês apareceram na praia como moradores locais que tinham acabado de chegar da pesca. O sem-teto sorriu. Fale, de qualquer forma, se você perceber, ninguém mais vai sair daqui. E o homem colocou a espingarda ao lado dele. Emma cobriu Kate com ela mesma. Ela a abraçou com força. A garota chorou. Como você pôde? Por quê? Leslie entrou em desespero. Por causa do dinheiro, minha querida.
Ele deveria pertencer a nós. Na segunda vez, você decidiu jogar pelo seguro e danificou a mangueira de freio do carro. Parecia ser o fim da história. Mas então Kate atingiu a maioridade. Ela não representava uma ameaça menor. Leslie sorriu com satisfação. Bem, de onde você veio? Um jovem inteligente demais para este lugar podre. Ela se voltou para Emma e Kate. Bem, para onde estão olhando? Eu sonhei a vida inteira, amei Edward e ele também me amou. E se aquela bruxa velha não tivesse interferido, eu teria ido com ele. É tudo culpa dela. O dinheiro do Edward deveria pertencer a mim e a Caroline. Bem, você sabe que isso é impossível. Por que não? Leslie o encarou com olhos que não viam. Porque Katy é a neta direta de Edward, que reconheceu isso antes de morrer. É melhor que haja um testamento. Sim, Leslie. Portanto, sua filha agora é forçada a cuidar do tabelião Edward, e ele é 20 anos mais velho do que ela. Seu patife, de onde você veio? Leslie pegou a arma ao lado de Sam e a apontou para Kate. Se você morrer, é tudo nosso. De qualquer forma, você não precisa dela. Mas nós precisamos. Emma se levantou e cobriu a neta. Vá embora. Houve um baque quando Leslie tentou empurrar Emma para longe, mas ela se afastou sem jeito. Richard se sentou lentamente no chão. Naquele momento, a porta se soltou das dobradiças e os policiais invadiram a sala. Richard. Kate se ajoelhou ao lado dele. Richard abriu os olhos. Que pena. Foi meu primeiro caso. 2 meses se passaram. Emma olhou para a neta. Você pensou certo, disse ela. Kate lhe deu um beijo no rosto. Vovó, claro, você pensa por si mesma, onde vamos conseguir tanto dinheiro? Eu só dou a metade. Mas é uma grande ajuda para nossos orfanatos. Emma suspirou. Você é uma garota esperta. Você vai vê-la agora. Sim, vovó, você sabe que eu deveria ter feito isso há muito tempo. Estou indo buscá-la. Uma mulher virá hoje à noite para cuidar dela. Ela não é agressiva. E você pensaria que ela é perfeitamente normal, apenas presa no tempo em que Edward a abandonou. Emma suspirou novamente, e Kate olhou para ela com incredulidade. Vovó, você não está com ciúmes? Afinal de contas, ela é nossa parente de sangue. Kate abraçou sua avó. Foi você quem inventou isso. Eu devo ser ruim. Mas não sinto nada além de pena da outra avó. Sei que isso é errado. Ela não fez nada de errado e deveria passar o resto de sua vida com sua família. Eu os amo muito. Emma acenou com a mão. Vá para a casa da Cindy. Vovó tem uma audiência amanhã. Sim, eu me lembro. Espero que eles peguem a pena máxima. O julgamento se arrastou porque todos estavam esperando que a filha de Leslie fosse trazida dos Estados Unidos. A menina fugiu e demorou um pouco para pegá-la. Mas agora toda a família está aqui. Amanhã seu destino será decidido. Da capital. Até mesmo o juiz que ouviria o caso havia chegado. E Kate só tinha uma coisa em mente. Ela esperava que o julgamento não fosse adiado porque Richard havia recebido alta à tarde. Durante uma semana, Kate ficou sentada no corredor do hospital como uma sombra. 4 ressuscitações. Deterioração, melhora, morte clínica. Uma semana depois, um médico cansado sentou-se ao lado dela. Bem, anime-se. Seu noivo caiu em si. Achei que ele não sobreviveria. Kate começou a chorar e não conseguiu dizer nada melhor do que: ele não é meu noivo. O médico sorriu com satisfação. Então ele será em breve. Você é Kate. Ele ficava chamando você em seus delírios. E, uma semana depois, ela foi convidada para ir ao cartório e contou sobre o testamento de seu avô Edward. Ele havia deixado tudo para sua única neta de sangue puro.
Ela foi colocada em liberdade condicional com horas impensáveis para cumprir. Sam saiu em 10 anos. E Leslie pegou 12 anos. Ela estava gritando, batendo na gaiola. Não, eu não quero ir para a prisão. Não é justo. Edward era meu homem, ele deveria ter deixado tudo para mim. Sam ficou em um silêncio sombrio. É fácil ganhar dinheiro hoje em dia. Isso acabou se tornando uma ideia nada animadora. Kate correu para o hospital. Não, mas por que ela não dirigiu como uma tola, honestamente? Ela voou para o saguão do hospital. Ei, o Robert ainda não recebeu alta. A enfermeira olhou para ela com curiosidade e sorriu discretamente, depois acenou com a cabeça em direção à porta. Kate caminhou lentamente em direção à porta. Era estranho. Ela estava aqui há muito tempo. Todas as enfermeiras a chamavam pelo nome. O que havia de errado hoje? Ela abriu a porta e deu um passo para trás quando um monte de balões voou em sua direção. Oh! Kate olhou para os balões que enchiam o espaço sob o teto e sorriu. Ela adorava balões voando para cima desde que era pequena. Você gosta? Ela deu um pulo. Ao lado dela estava Richard. Sabe de uma coisa? De repente, Richard se ajoelhou e estendeu uma caixa com um anel dentro. Eu prometo a você. Vou soltar muitos balões com frequência. Case-se comigo. Kate quase começou a chorar. Acho que ela chorou por várias noites porque percebeu que Richard deixaria o hospital e voltaria para a capital. Sim, sim, sim. Ela colocou os braços em volta do pescoço dele e viu que havia muitas pessoas ao seu redor. Sua avó, as moças de Carson, os pais de Richard, que tinham vindo assim que ele deu entrada no hospital. Kate se sentiu a pessoa mais sortuda do mundo. Afinal de contas, tantas pessoas tinham vindo para ficar felizes por ela. Foi uma pena. Pena que seus pais não estavam aqui. Mas Kate tinha certeza de que eles poderiam ver tudo. Havia uma coisa que diminuía um pouco sua felicidade. Ela provavelmente teria que partir com o marido. Era improvável que os metropolitanos aceitassem viver nesta cidade, e sua avó certamente não aceitaria. E isso lhe partiu o coração. Você acha que talvez devêssemos tentar abrir uma agência de detetives nesta cidade? Kate se afastou dele. Ela o olhou nos olhos e sorriu. Eu já lhe disse o quanto eu o amo. De todo o meu coração. Talvez eu só não tenha conseguido fazer isso ainda. Kate riu, mas então Richard disse: Você é a melhor pessoa do mundo. E eu a amo muito. Richard a abraçou. Isso é tudo em que acredito. Lembre-se de que eu sempre a amarei ainda mais. Sempre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.